muito carinho, mais um Ultra Idade para você, de 0 a 100 anos. Ultra Idade, em nome da Ultra Farma, está no coração da gente. Agradecer, né, desde já, ao nosso Sidney Oliveira, ele que abre esse espaço fantástico para que nós possamos levar até você os direitos que muitas vezes os brasileiros não sabem. Você que está aí em todo lugar do Brasil, muitas vezes não, poxa vida, aquele programa lá do Ultra Idade, pô, aquele camarada lá, cabeça branca, falou umas coisas legais. É evidente que não sou eu, são os nossos convidados, absolutamente gabaritados para dar as melhores informações e explicar efetivamente, de forma didática, como professores que são no assunto, aquele direito efetivamente que você tem. Não é legal? Então vamos respeitar. Olha aí, é o seguinte, hoje nós vamos ter a doutora Patrícia Evangelista no Ultra Previdência, vai falar de um assunto muito importante, uma conquista de aposentadoria para os deficientes físicos. E aí entra a deficiência física, mental, ela vai explicar direitinho para você no nosso Ultra Previdência. Tem também o Ultra Agito, nosso querido João Grandão, João Ferreira. Como come essa criança, hein? O pessoal gosta que eu falo, mas é verdade. Joãozinho que está aí arrebentando a boca do balão, ele que está sempre com um artista, sempre trazendo uma surpresa para você dentro do nosso Ultra Idade. E claro, o nosso Guia Saúde Popular, que mostra efetivamente os direitos que as pessoas têm nesta área, numa área que o Brasil está tão carente, que é a área da saúde. Muitas vezes você nem sabe que você tem direitos. Assiste Ultra Idade, fica sabendo, vai procurar, vai atrás dos seus direitos. Isso é cidadania, gente. Por isso que é tão importante trazer esse pessoal que eu gosto, que eu sou fã, e todos, evidentemente, capitaneados por esse grande mestre que é o Dr. Fábio Freire, professor de medicina, não só médico, vamos falar a grande realidade aqui, e ele que está à frente desse projeto do Guia de Saúde Popular, e vou cumprimentá-lo para que a gente possa começar efetivamente o programa. Excelente, Carlos, muito bom estar aqui mais uma vez, tendo o privilégio de compartilhar com você e o nosso telespectador esse momento, né? Sem dúvida, doutor, e é um prazer sempre tê-lo aqui, o senhor sabe disso, ele que é sem dúvida nenhuma um dos capitães desse projeto fantástico, no qual o Sidney Oliveira está incluído também, que é o Guia de Saúde Popular. Ela trabalhou nos bastidores. A gente falou, não, você tem que vir falar aqui. Você conhece, você sabe muito. E ela também é um dos anjos da guarda que a gente descobriu aqui. Sabe de quem que eu estou falando? Estou falando da nossa querida Daiane Alves, que, sem dúvida, trabalhou nos bastidores para que esse Guia de Saúde Popular ficasse pronto. E está de vento em popa, né? Doutor, Daiane, primeiramente cumprimentar você. Sim. Prazer tê-la aqui, viu? Eu agradeço também. É um prazer estar aqui e poder compartilhar mais informações e direitos com todos os cidadãos brasileiros. E muito legal, né, doutor? Uma questão importante. O Guia de Saúde Popular, você chega na loja da Ultra Farma, você fala assim, mas eu preciso comprar remédio para ter o guia. Não precisa. Não precisa. Tem o Guia de Saúde Popular aí? Tem, está aqui. Mas eu não vou comprar remédio, não tem importância. Leva o guia para casa, não é? Leva o guia. Ou se você comprar remédio, em qualquer lugar do Brasil, você recebe junto com o remédio o guia. E tem também o site, guiasaudepopular.com.br, onde você tem todas as informações e você tem lá um espaço onde você pode colocar a sua dúvida e essa dúvida será trazida aqui por nossos especialistas para que a gente possa esclarecer. Né? Eu, claro que não, eu só vou passar a bola para os nossos especialistas, caso do Dr. Fábio e caso também da Daiane que está com a gente. E a Daiane falava comigo nos bastidores, dizia o seguinte, olha, hoje nós estamos falando de uma coisa tão importante, as pessoas não sabem, atendimento fora do domicílio, atendimento de saúde. Aí eu disse, poxa, mas como é que funciona isso? E a Daiane vai explicar para a gente, né, Daiane? Sim. Hoje, então, vamos falar sobre esse tema, que é de extrema importância e muitos brasileiros precisam dele, brasileiros que são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O tratamento fora do domicílio, também conhecido como TFD, é um tratamento que ocorre, então, quando todas as possibilidades de tratamento oferecidos a esse paciente foram esgotados dentro do seu município, então ele já não consegue mais fazer aquele exame porque não tem equipamentos ou recursos necessários. E aí esse programa do TFD, ele vai oferecer a esses pacientes a ajuda de custo e auxílio com transporte, seja ele terrestre, fluvial ou até aéreo, dependendo da situação. Além do transporte, também ele vai oferecer esse auxílio quanto a pernoite, a estadia. Então, se o paciente vai para uma outra cidade, que ele precise ficar 5 dias
e ele precise dormir, porque ele não vai ficar internado, por exemplo, ele tem esse auxílio quanto a pernoite, no hotel ou onde ele vai ficar. E olha, pouca gente sabe disso. Agora, tem um critério efetivo, quer dizer, fora do domicílio é considerado como? Quer dizer, quantos quilômetros? Sim. Para saber se é fora do domicílio ou não. A quilometragem é acima de 50 quilômetros. Acima de 50 quilômetros. Então, quando esse tratamento só foi possível em cidades, ou seja, até mesmo em outros estados que sejam acima de 50 quilômetros do local onde ele está sendo referenciado, que é o local onde ele faz tratamento. E ainda um fato importante que a gente se atenta, ele sai. Ele vai precisar se deslocar, então vai ter ajuda de custo com transporte. Ele vai, se ele precisar dormir, ele vai ter ajuda com a questão da pernoite. E para se alimentar? Também o TFD está previsto como um dos três, dentre os 3 auxílios, também a alimentação, a ajuda de custo para alimentação. E como é que funciona? Quem tem direito a esses benefícios, né? O pessoal do Brasil inteiro já está, opa, olha que notícia boa aí, será que eu tenho direito? Vamos saber agora. Então, esse tratamento, ele tem que ser indicado por um médico. E aí o doutor Fábio pode dizer mais, que médico é esse, em qual lugar que esse médico pode atestar, indicar, né, que essa pessoa tem efetivamente direito, né, doutor? Exatamente. Em primeiro lugar, dizer como eu estou feliz de ter a Daiane Alves aqui do meu lado. Sem dúvida, sem dúvida. Emprestando a competência, a simpatia dela para o nosso projeto. Agora, não só nos bastidores. Ela veio no primeiro programa, mas ela veio e ficou como produtora. Ela falou, não quero aparecer. Então, isso para a gente falou, nós tem que aparecer. De muita alegria, né, de poder compartilhar com você também esses momentos. Claro, com certeza. Mas indo direto ao que foi questionado, né? Então, esse paciente que precisa desse benefício, ele tem que ser avaliado por um médico do SUS ou que atenda num estabelecimento que é conveniado com o SUS, né? Porque isso que a Daiane falou é muito importante. Muitas vezes, Carlos, devido à questão de infraestrutura ser muito precária no país, na área da saúde, tem um número enorme de pacientes que têm doenças que precisam de fazer exames mais complexos, claro, ou precisam de tratamentos que não estão disponíveis naquele município. E assim, o número de pessoas que precisa disso é na casa dos milhões. Eu posso segurar você como médico, que é um número muito grande, devido à má infraestrutura do sistema de saúde no nosso país. Sem dúvida. Que é uma das razões pelas quais os médicos, muitos profissionais não se fixam em algum desses lugares, é porque realmente as estruturas são muito precárias, né? Então, o número de pacientes que vai preencher esses critérios é muito grande. Então, a partir do momento que o médico vê que o caso é de alta complexidade, né, ou de média, e não tem como dar vazão ao caso naquela localidade, então isso pode ser feito. Ele pode fazer esse relatório para o paciente, mais uma vez, desde que ele seja médico do SUS ou trabalhe em algum sistema que esteja conveniado ao SUS, para poder o paciente ter direito a esse grande benefício, né? Sem dúvida. Que é a possibilidade de poder não... Porque eu, como médico, vejo muito isso no dia a dia, né, Carlos? Claro. Quando você chega lá, aquele paciente... É claro que eu trabalho aqui em São Paulo, né? Que sim. Tanto na parte pública quanto na parte privada. Mas não deixa de receber, né? Gente de mas Brasil inteiro. No meu caso, eu recebo, né? É uma alta complexidade, mas a gente vê como essas pessoas que passaram antes nesses outros lugares sofrem. Às vezes elas vêm por conta própria, por exemplo, né? Faz aquela família junta aquele dinheirinho, tem uns assim que... Fica angustiado com o resultado, quando o médico fala, olha, você de repente tem uma doença grave, como esse município é pequeno e a gente não tem estrutura para oferecer. E aí a pessoa por conta própria e vem seja para o hospital de referência, uma cidade que ela ouve falar que tem estrutura. E aí a gente precisa ter muita cautela. Por quê? A pessoa pode estar, de repente, cometendo um erro. Sim, porque se ela vem de forma voluntária e não vem regulada pelo programa, ela não é assistida quanto ao transporte, quanto à alimentação e quanto à estadia. Aí, além de lidar com todo esse desespero, das vezes não conhecer a cidade, ela tem que lidar tem que arcar com todos esses custos e com todas essas emoções. E aí, para deixar claro, assim, importante, que o TFD tem uma comissão em vários estados. Quando o paciente é indicado, tem critério para esse tratamento fora do domicílio,
existe um formulário próprio que é direcionado para essa comissão, que em geral é formada por médicos e assistentes sociais. Eles é que aprovam. Exatamente. Eles que vão avaliar, inclusive vão ver o laudo que o médico manda, com a indicação do tratamento. Eles vão verificar se naquela cidade não tem e vão regular a vaga para o município mais próximo que tenha isso, até para que ele não tenha que se deslocar muito longe, passar dias e dias de viagem para fazer esse tratamento. E aí eles que vão ver isso. E algo importante a salientar, e quando o paciente que tem critério para o TFD tem direito a um acompanhante? Porque de repente esse paciente pode ser uma criança, pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser um deficiente mental, ou tem outras deficiências, ou não, precisa fazer uma cirurgia. Hoje, como é que funciona? Menores de idade, então menores de 18 anos, têm direito a um acompanhante. Então, esse auxílio de custo de transporte, de estadia e alimentação também se estende para o acompanhante. Então, para menores de 18 anos, idosos, pessoas, então, acima de 60 anos, pessoas com deficiência que não consigam responder por si, ou pessoas que vão fazer uma cirurgia grave, precisa de um acompanhante. Isso também é analisado por essa comissão que dá esse retorno. O médico, nesse laudo, ele diz o parecer dele, que ele indica, que ele pelo parecer, que essa pessoa precisa de um acompanhante e essa comissão, ela reavalia isso. E olha, é um programa importante, é importante a gente salientar isso para você que está nos acompanhando em qualquer lugar do Brasil. Não importa o tamanho do seu município, nós temos mais de 5.500 municípios em nível nacional, mas efetivamente nesse município, mesmo que seja muito pequeno, e você está assistindo e você está falando, puxa vida, eu me enquadro, você, primeira coisa a fazer, procura assistente social nesse município, ou da prefeitura. Assistente social está em todos os lugares. Nós aprendemos aqui, nesse programa, que são verdadeiros anjos da guarda. Eu mesmo confesso, como jornalista, que eu sabia efetivamente do trabalho do assistente social, o quanto era importante, mas eu não tinha ideia da extensão, até que ponto essa ajuda pode efetivamente chegar às pessoas. E estou aprendendo isso com muito carinho, com a própria participação, não é, da Daiane, com a participação da Ismária Carvalho também, que está sempre aqui com a gente. E o Dr. Fábio abriu muito os nossos olhos para essa questão. Então procure assistente social, diz assim, olha, eu já quero ir ser atendida fora do domicílio, mas eu quero todas as garantias que o SUS me dá. Então como é que eu faço? Onde é que tem o formulário? Eu quero preencher, eu quero fazer? Porque há uma questão importante que nós conversávamos aqui, eu vou tocar agora no assunto. Se a pessoa sai por conta própria, no caminho, e não consegue o tratamento, e está grave, de repente a pessoa falece. Pode acontecer. Pode acontecer. Se a pessoa estiver dentro do programa, até a questão do serviço funerário é custeado pelo SUS, né? Se ela estiver efetivamente dentro do programa. Isso. Então, o que esse programa garante numa situação de óbito? Se ele saiu da cidade dele, já regulado para fazer o tratamento em outro município ou outro estado, e aí ocorre o óbito. Esse programa prevê o custeamento do translado, que é a volta dessa pessoa do corpo, né, para o seu município de origem, de onde ela saiu. Puxa vida. E aí o traslado, o corpo... Paga pelo SUS. Vai pagar, paga isso. E aí é importante salientar que o médico que como o Dr. Fábio disse, que faz esse laudo, é o médico que presta assistência. Então, para simplificar, de repente, se aquela pessoa faz um tratamento no posto de saúde e o médico entende que ele precisa desse tratamento a mais, aí ele indica. Ou seja, numa unidade ambulatorial, que esse médico vem prestando...